Quer dizer que você está muito cansada para produzir conteúdo para o teu perfil profissional. Eu sou a doutora Fernanda Lima e hoje nós vamos conversar sobre algumas questões que envolvem essa sobrecarga, esse cansaço que você sente, que te impede de fazer aquilo que você precisa fazer no seu perfil, se você quiser ter mais pacientes, se você quiser atrair mais pessoas através do teu conteúdo. Então, se prepara, a nossa conversa hoje vai ser boa. Eu tô com o meu papelzinho aqui porque eu preparei aqui várias coisas que eu quero conversar contigo e eu não quero perder nada. Então, de vez em quando eu vou ficar olhando aqui, beleza? Então tá. Então, o primeiro ponto dessa nossa conversa é: vamos separar aquilo que é cansaço da produção de conteúdo, porque são coisas diferentes. Então, hoje a gente vai olhar sobre uma perspectiva diferente. Nós vamos primeiro separar essas duas ideias. Vamos trabalhar o cansaço primeiro? Eu quero que você pense, eu quero que você entenda, na verdade, a natureza da nossa profissão. Tá? Nós somos dentistas e ser dentista e trabalhar em consultório, claro que eu tô falando na situação que eu vivo, tá? Eu sei que a nossa área é incrível, a gente pode trabalhar em vários locais, mas eu tô trazendo a situação especificamente para o consultório. Trabalhar em consultório, ser dentista em consultório é, número 1, psicologicamente muito cansativo. A gente recebe uma sobrecarga muito grande, a gente ouve problemas o dia inteiro. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente tá o dia inteiro ouvindo problemas dos outros. Então, isso, e você pode verificar em qualquer dessas profissões, médico, psicólogo, é humanamente, né, é normal que você fique sobrecarregada nesse sentido mental da coisa, psicológico da coisa, né? A gente tem que entender como é que a gente tá recebendo essas informações. Esse é o primeiro cansaço, é aquele cansaço que começa aqui dentro, cansaço mental. Existe um outro tipo de cansaço e que também faz parte da natureza da nossa profissão, que é o cansaço físico, tá? Você imagina aí uma pessoa, por exemplo, que trabalha no seu computador, que tá ali na sua cadeirinha confortável o dia inteiro e tá ali digitando e é isso, às vezes ela levanta, ela toma um café, ela dá uma volta. Nós dentistas, principalmente se a gente não tiver um volume de trabalho muito ajustado, a gente recebe uma sobrecarga física muito grande. A nossa coluna sofre, a nossa cervical sofre, toda a nossa musculatura sofre, porque nós trabalhamos numa posição que é desconfortável. Não me venha com essa de não, mas existe a cadeira e o mocho que deixa você... Não existe isso, tá? Pode até melhorar, mas a nossa posição é desconfortável. O nosso trabalho, fisicamente, a natureza do nosso trabalho é que ele seja realmente desconfortável nesse sentido. Então, claro que a gente pode fazer mudanças, a gente pode melhorar nisso, mas nós vamos já conversar sobre isso. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda que ser dentista é fisicamente cansativo. A gente sente essa sobrecarga no nosso corpo. Ser dentista é psicologicamente cansativo. E, Fernanda, você tá só reclamando da profissão? Você, de forma nenhuma, quem acompanha o meu conteúdo sabe que eu sou uma pessoa muito analítica. Então, eu gosto de ver as situações sobre vários ângulos. E um desses ângulos é justamente esse. Sempre que eu tenho um problema, cara, eu tô me sentindo cansada. Então, vamos fazer esse pensamento inverso. Vamos separar as coisas. Porque muitas pessoas, principalmente no meu perfil do Instagram, dizem assim, Fernanda, eu sou muito atarefada, eu não tenho tempo, eu fico muito cansada, eu não tenho o mínimo saco para fazer post. Então, o meu convite hoje para você é, senta aqui comigo e bora separar essas ideias. Então, você já entendeu que faz parte da natureza da nossa profissão ser um trabalho fisicamente cansativo, psicologicamente cansativo. E aí aqui eu vou colocar mais uma outra questão que está atrelada ao nosso acúmulo de funções. Então, principalmente as colegas que são mães, né? Nós temos
muitas outras funções, enquanto mães, enquanto filhas, enquanto netas, enquanto sociedade. A gente tem outras funções e isso é duplamente, triplamente cansativo. Quando a gente acumula esse nosso cansaço do trabalho, mais o cansaço das outras funções, independente de quais funções você exerce aí do outro lado, a mais, isso é muito cansativo. E essa é a natureza dos fatos. Ah, Fernanda, então você está dizendo que é assim que é e acabou? Não, eu tô querendo te colocar aqui junto comigo. Não acontece só com você. Não é só com você não é só você que ao final do dia parece que passou um trator em cima. Não é só com você que você olha para o seu armário e fala de jeito nenhum que eu não vou de salto, que eu não vou ficar o dia inteiro de salto para cima e para baixo, porque eu vou atender não sei quantos pacientes hoje, minhas pernas não vão aguentar. Não é só você que ao final do dia o pé tá inchado. Não é só você. Eu acho que é minha função também, enquanto eu converso com vocês, é minha função também colocar a gente no mesmo patamar, entendeu? Independente se você tem um consultório enorme, se você tem um consultório que é seu ou não, quando eu trago o que é da natureza dos fatos, faz parte da natureza da nossa profissão, eu quero te dizer que não é só com você que as coisas acontecem. Às vezes, essa nossa vida de consultório é muito solitária. E aí, justamente por ser muito solitária, a gente acha que a realidade que a gente vive é só a gente, é só com a gente. É só a nossa caneta que quebra, que dá um BO e a gente precisa fazer uma restauração e aí a gente tem que dispensar o paciente. Ah, não, é só comigo. Ah, não, eu sou muito azarada. Ah, não, o meu paciente pediu pra pegar o kit porque ele vai trocar de dentista. Meu Deus, é só comigo. E não é só com você. Então, o primeiro ponto é esse, o cansaço não é só seu. Só que algumas pessoas não falam sobre isso, não mostram o lado cansativo da odontologia. Algumas pessoas insistem em, vamos trabalhar o seu branding, vamos trabalhar a sua marca, e é só isso. E não é, gente, não é só isso não, tá? É cansativo, dói. Tem dia que eu saio desse consultório, que esses dias mesmo eu falei pro meu marido, traz um caminhão para me buscar aqui que eu não tô conseguindo dirigir. É nesse nível. Então, o primeiro ponto é esse. Entenda que essa profissão que você escolheu é uma profissão cansativa. Um pouco mais do que algumas, um pouco menos do que outras, mas é uma profissão cansativa. Todo trabalho dá trabalho. Todo trabalho dá trabalho. Então, o nome não é esse por acaso. Então, você entende isso? Entendido isso? Beleza. Então, agora eu já entendi. Eu não passo isso aqui sozinha. Tá todo mundo cansado, do mesmo jeito. Então, agora eu quero fazer aqui contigo uma autoanálise. Eu quero que você olhe pra dentro e você separe. Minha irmã, o que tu tá cansada hoje? É a tua mente que tá cansada? Lembra do psicologicamente cansativo? Esse cansaço da mente, ele normalmente vai estar aliado a uma sobrecarga. Ou o fato de você estar atendendo muitos pacientes e estar recebendo muitas histórias, ou às vezes você trabalha com um público que você não gostaria de trabalhar, e aí aquele trabalho, ele se torna duplamente cansativo para a tua mente, porque ao mesmo tempo que tu tá ali, tu tá tentando entregar, mas tu não tá sendo bem remunerada, e aí tu fica naquele conflito mental de, cara, eu não queria estar aqui, enquanto era para tu estar focada naquilo que tu tá fazendo, isso gera uma sobrecarga mental. Quando você não tem certeza da profissão que você escolheu, quando você acha que você tá fazendo alguma coisa errada, ou quando você tá num ambiente que você não gostaria de estar, tudo isso gera uma sobrecarga e uma estresse à nossa mente. Então, eu quero que tu pare hoje e faça essa autoanálise. É a tua mente que tá cansada? Ou é o teu corpo que tá cansado? Porque o corpo está cansado é aquela rigidez típica dos dentistas, né? Amor,
no final da noite, amor, faz uma massagenzinha aqui, faz uma massagem no meu pé. Não é assim que a gente faz? Então, esse cansaço é do teu corpo? É a tua coluna que não tá aguentando? Você tá acima do peso? É as tuas pernas que a circulação não tá legal, tá inchando as pernas? O que tá acontecendo? Eu sei que é óbvio que corpo e mente estão ligados, a gente sabe disso. Mas nesse momento, eu quero que tu tente ver o que tá te incomodando mais. Porque às vezes a gente tá com o corpo e com a mente cansada. Mas o que tá te incomodando mais? O que tá... Cara, não, eu tô com uma dor nas costas incrível. E aí, ou é a minha mente que tá cansada. Eu tô precisando, sabe? Eu tô precisando só ir na praia, tomar uma cerveja e de preferência esquecer que eu sou dentista. Então, o nosso corpo ele vai nos dando sinais daquilo que tá acontecendo. Só que a gente vai abafando esses sinais com o passar do tempo. E aí, eu quero que você pense, o que eu posso fazer para reverter isso? Vamos dar um exemplo, né? Não, Fernanda, eu tô com o meu corpo muito cansado. Aí eu te pergunto, você tem feito atividade física com frequência? Você tem, por exemplo, você tá com muita dor na coluna. De repente procurar, sei lá, um pilates. Você tem cuidado? O que eu tô querendo aqui não é indicar, até porque eu não sou profissional para isso, mas eu tô te fazendo refletir e buscar ajuda, sabe? Porque eu acho que muito do nosso sofrimento, isso em várias situações na vida, mas muito desse sofrimento é porque a gente quer resolver as coisas sozinha, como se a gente não precisasse de mais ninguém. E não é assim. Não é assim. Nós temos que entender das nossas capacidades, de que nós somos muito boas para determinados assuntos e determinadas pessoas, resolver alguns problemas, e que nós precisamos de ajuda de outros profissionais, de outras pessoas. E aquela pessoa que está na nossa cadeira hoje, às vezes a gente pode precisar dela amanhã como profissional. Vocês estão entendendo? Então, o que você pode fazer para reverter esse teu cansaço? Se o teu cansaço for no corpo, uma massagem, um dia de spa, uma atividade física com frequência, ou uma fisioterapia específica, eu não sei, gente. Eu não sei qual o problema que você tem, mas busque ajuda. Sabe aquilo que a gente sabe que tem que fazer e nunca faz? Beber água, beber bastante água, se alimentar bem, saudável, fazer atividade física com frequência. A gente sabe o que tem que fazer, a gente só não faz. E aí, às vezes, a gente colhe esses frutos de não ter feito as escolhas que a gente tinha que fazer, e o nosso corpo, ele responde. Ele responde com cansaço, ele responde pedindo pra gente parar o tempo todo. Isso é um saco. Você tá aqui trabalhando e teu corpo tá, vixe, quando chegar em casa vai ser top, eu vou só tomar um banhozinho quente, vou jantar e vou apagar, porque isso tira o teu foco. Então, o cansaço, ele é real, ele existe, mas o que eu quero trazer aqui é que você não precisa suportá-lo, você não precisa lidar com ele de uma forma, eu sou super mulher, uma super heroína e eu não preciso de mais ninguém. Mas como é que estão os teus check-ups médicos? Você tem cuidado de si? Você tem ido, sei lá, fazer uma terapia? Sabe, isso é muito importante e eu tô amando poder conversar sobre esses assuntos com vocês. Porque durante muito tempo eu tentei me resolver sozinha. Eu tentei dar conta de tudo. Spoiler, eu não dou. Entendem? Então, essa questão de você querer dar conta de tudo, querer resolver tudo sozinha, isso não tá com nada, meu povo. Nós não somos profissionais tão bons e queremos que as pessoas busquem o nosso serviço. A gente tem que entender que nós somos bons nisso aqui. Tem gente boa em várias outras áreas e a gente pode pedir ajuda. Então, o que eu posso fazer para reverter esse meu cansaço? O que eu posso delegar? Olha que palavra incrível. Delegar. Será mesmo que eu preciso ser a responsável por todas as tarefas que eu estou executando hoje? Tem alguém para me ajudar?
não é demérito nenhum. Não é demérito nenhum pedir ajuda. Focar mais num lado da tua vida, de repente focar mais no profissional agora, ou focar mais no pessoal agora. Não, meu filho tá precisando de mim, não, eu vou dedicar isso aqui a ele sem esquecer de mim. Eu não sei o que você tá passando na tua vida, mas é muito importante a gente ter essa conversa agora, ter essa conversa aqui, porque eu acho que muitas coisas que a gente passa é porque a gente se nega a procurar ajuda, sabe? Tantas pessoas, e entrando até num assunto um pouco mais interno, mas eu tenho uma colega que a gente estava conversando esses dias, ela disse: Fernanda, eu não estava produzindo conteúdo, eu sumi porque eu estava deprimida. Como é que eu vou chegar e dizer: produza toneladas de conteúdo por dia? Não dá, gente, não dá. Então, vamos tratar esse cansaço, vamos tratar o que está impedindo você de chegar onde você poderia chegar. Definida essa questão do cansaço, e aí eu até recomendo que você veja o vídeo anterior a esse aqui, onde eu contei 4 estratégias que eu uso para ter mais tempo. Lá eu conversei sobre planejamento, sobre agenda, de uma forma mais prática. Então, se você não viu ainda, volta e vê esse vídeo que ele vai estar por aqui em algum lugar. Então, dito isso, passada a questão do cansaço, bora falar de produção de conteúdo? Bora falar de perfil profissional, especialmente no Instagram? Um erro que eu noto que é muito comum é que as pessoas querem ter a ideia, produzir o post, postar, responder às pessoas, tudo na mesma hora, tudo ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Isso leva muito tempo. Você ter a ideia, você fazer o post, nananã. E aí, o que acontece quando você fica achando que produzir conteúdo é isso? É produzir conteúdo na doida, na hora que dá, tive ideia que vou fazer agora. Você se desmotiva. Porque leva muito tempo. Leva muito tempo. Então, separe o momento. Minha primeira dica para produção de conteúdo sempre é essa: separe o momento de planejamento do momento de execução. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o método de organização que eu uso, que chama GTD. E o momento de planejar não é o momento de executar. Isso vale para qualquer tarefa na tua vida. Então, se você quer postar mais conteúdos no teu perfil profissional, você tem que entender que você vai precisar de um arquivo, de um banco de ideias. Você pode usar, por exemplo, ferramentas, por exemplo, o Trello. Você pode usar um bloquinho de anotações, porque as ideias, elas surgem nos mais variados momentos do dia. Eu já tive ideia dirigindo, já tive ideia tomando banho, já tive ideia atendendo. Então, as ideias, o nosso cérebro, ele é muito bom para ter ideias. Muito bom mesmo. Só que ele não é tão bom para categorizar essas ideias e para executar. Então, às vezes, a gente tem tanta ideia, quer falar sobre tanta coisa, que a gente acaba ficando confuso. E aí, você que tá aí do outro lado, que às vezes assim, eu não tenho criatividade, eu não tenho boas ideias para postar. Às vezes, isso tá acontecendo porque você senta ali, não, agora eu vou fazer um post. Aí você quer ter uma ideia naquele momento. E às vezes a ideia não vem. Então, a minha primeira dica é essa: tenha um banco de ideias para quando você for postar, você só consultar e executar. Entende como é bem separado o planejamento da execução? A hora de planejar, o brainstorming você faz antes. Isso é para qualquer processo. Vocês já devem ter, inclusive, ouvido essa palavra, né? A tempestade de ideias, é a chuva de ideias. Então, a gente primeiro joga, a gente cataloga essas ideias e depois, em um outro momento, a gente vai ler essas ideias e vão surgir formas e abordagens para aquele tema. Dessa forma, é muito mais fácil produzir, é muito mais fácil colocar essa cabecinha para pensar quando você separa esses dois momentos, tá? Então, primeiro tenha um banco de ideias. Em um segundo momento,
é onde você vai fazer a execução do post em si. Você vai precisar do quê? Da arte, da legenda. Você vai, de repente, começar pela escrita, vai escrever a legenda, depois, em cima da legenda, você faz a arte. Isso é um outro momento, entende? Então, o erro que eu acho mais comum, mais básico, que a maioria das pessoas comete é esse. Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Em outro momento... Então, como é que é o meu processo, né? Eu catalogo essas ideias que eu vou tendo ao longo dos dias. E outra, eu não me importo se essa ideia não é boa. Eu acho que também esse é uma questão importante pra gente tratar. Para de querer filtrar tuas ideias. Ah, isso aqui é ruim. Ah, isso aqui ninguém vai querer. Porque às vezes você pensa num assunto, talvez ele seja meio ruim mesmo. Mas quando você vai pensar sobre ele, vão surgir outras ideias que vão ser boas. Então, não fique julgando as suas próprias ideias de posts, de conteúdo, com base no que a tua mente está te dizendo naquele momento. Cataloga, coloca lá, sei lá, vou fazer um post sobre tipos de escovas de dente, né? Categorias de escovas de dente. Então, naquele momento, eu anoto, fazer um post sobre categorias de escovas de dente. Ponto. Eu não preciso desenvolver o raciocínio naquele horário. Eu não preciso, naquele mesmo momento, desenvolver a ideia. Em um outro momento, eu vou ler aquilo ali. Ah, tá, eu queria falar sobre tipos de escova de dente. O que eu posso usar? Quais são as escovas que as pessoas têm no mercado? Ah, eu podia comparar a Curaprox com essa aqui da Oral-B. E aí você vai desenvolvendo novas ideias, novos raciocínios em cima daquilo ali. Tá? Isso que é ser criativo, isso que é ter criatividade. É você ser permissivo com o seu próprio cérebro. Porque as ideias boas, minha irmã, eu tenho certeza que tu já tem, já tá aí na tua cabeça. A questão é que você tá deixando elas passar. Fazer isso de separar e tudo mais, te dá muito mais criatividade, muito mais clareza do processo. E como assim clareza do processo? Quando você sabe exatamente o que vai fazer, em que etapa, o teu cérebro, ele é como se ele relaxasse. A nossa cabeça, ela foi feita para funcionar. Por isso que rotina é bom, disciplina é bom. A gente se sente bem cumprindo rotinas. Pergunta para qualquer pessoa, até de criação de criança, né? A criança, ela precisa de rotina. E eu vou mais além, não é só criança não, nós precisamos. O nosso cérebro precisa entender o que ele tem que fazer em cada momento. Então, se você pega e abre o computador e acha que o post vai sair na hora porque você abriu o computador, não é assim que o teu cérebro funciona. Eu quero te dizer que você não precisa de muito tempo para produzir conteúdo. Ah, Fernanda, mas você disse que eu tenho que ter um momento para ter a ideia, outro momento para fazer o post, outro momento para fazer a legenda. Isso me parece demorar muito. Certo. Quanto tempo você demorava para fazer uma restauração na faculdade? Não sei você, mas eu e a minha dupla levávamos uma tarde inteira para fazer uma restauração. Às vezes 2 às 4 da tarde, 4 às 6 da noite, uma restauração. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tudo que a gente não tem prática, que a gente não sabe a ordem, não sabe a sequência, não sabe o que pensar, vai levar muito tempo. E com o passar do tempo, à medida que a gente vai se adaptando e se acostumando com esse processo, a gente vai ficando mais rápido, as ideias vão surgindo com mais rapidez. A gente já sabe, é como se o nosso pensamento ele fosse se adequando para produzir conteúdo. Imagina que é como se fosse uma TV. E aí você vai sintonizar naquele canal. Imagina aí uma TV e aí você vai mudando o canal o tempo inteiro. Então, uma hora tá passando a Record, outra hora tá passando a Globo, outra hora tá passando a SBT. Não dá tempo de você absorver a informação. Então, você vai sintonizar com o canal da criação de conteúdo e você vai estar com os olhos ligados a isso. É isso que eu falo, quando eu falo assim, cara, eu transformo qualquer assunto em odontologia. Qualquer que seja o assunto. Eu acho uma analogia, eu acho uma história. Então, isso é treino. Então, não espere fazer as coisas rápido da primeira vez que você faz. A primeira vez que você faz, você está aprendendo o processo, as primeiras vezes. Você está aprendendo. E aí você vai ganhando mais agilidade à medida que a técnica vai ficando ali no automático.
Outro ponto, você precisa criar conteúdo que seja criativo, que chame a atenção das pessoas, que gere desejo pela tua consulta. Pois é. Fora isso, se você só jogar o teu conteúdo teórico lá, se você só fizer aquele post 5 benefícios do clareamento, como tratar um palato atrésico, como eu falei, né, ontem nos stories. Então, se você só joga esse teu conteúdo teórico, eu sinto muito te informar, mas você tá perdendo teu tempo. E isso desmotiva. Desmotiva por quê? Porque você perdeu tempo, porque você ficou lá horas no Canva montando aquele post e o post simplesmente ninguém ligou. E isso desmotiva qualquer ser humano. Então, você já parou para pensar que talvez você não tá conseguindo chamar a atenção das pessoas através do teu conteúdo? Isso acontecia muito comigo. Eu produzo conteúdo para a internet há 10 anos. Então, acredite, eu já passei por muitas fases, inclusive a fase onde as pessoas me ignoravam. Eu era completamente ignorada. Quando eu não sabia como produzir conteúdo, eu não tinha conversão. Eu postava pra caramba, mas nenhum paciente agendava. A minha agenda, ela precisava ter convênio, porque eu não sabia chamar paciente de outra forma. Então, entrava num ciclo de eu preciso atender muitos pacientes do convênio, porque eu não sei como chamar os meus próprios pacientes, eu dependo desses pacientes aqui. Eu tinha que colocar um volume muito mais alto, porque eu conseguia cobrar muito melhor quando o paciente vinha particular. Mas era muito dificultoso transformar esse paciente que era do convênio em particular. Ou então, eu tinha que atender num volume muito alto para eu conseguir tirar a mesma coisa. Não sei se vocês passam por isso, mas eu passei muito por isso, de ter que aumentar o volume, trabalhar no nível desgastante, me cansar muito mais, quando a minha liberdade, ela estava na clareza das minhas ideias sobre o que eu precisava fazer. Você já parou para pensar nisso? A gente pede ajuda para tudo. Quando a gente quer saber como é que faz uma resina, a gente vai lá e faz o curso do Dr. Marcelo, por exemplo. A gente aprende com o Dr. Irata. Agora, quando a gente quer postar conteúdo, aí a gente acha mesmo que vai aprender tudo com uma dicasinha, com um hackzinho e um story de 15 segundos. Não vai, gente, não vai, porque tem técnica para chamar a atenção das pessoas, para fazer as pessoas quererem te ouvir. Tem técnica. E se você não aprende isso, você vai continuar desmotivada com a produção de conteúdo, porque realmente, se eu não tivesse vendo o resultado no meu perfil do Instagram, não tivesse vendo vocês chegarem, tendo feito mais de 1.000 seguidores em poucos meses de trabalho, eu estaria desmotivada. Vocês estão entendendo? Então, essa questão da produção de conteúdo, a gente pode estar cansada e não produzir conteúdo por isso, provavelmente por algum erro nessa fase aqui do cansaço, do que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo, ela pode ser libertadora. Quando a gente aprende a fazer conteúdo do jeito certo, atraindo as pessoas, criando conexão com essas pessoas, atraindo os olhares para nós, nos portando como autoridade, a gente não precisa fazer nada que não esteja confortável para fazer. A gente só precisa falar do que a gente já faz. Por isso que eu digo, essa produção de conteúdo, ela não é difícil, ela não é complicada de fazer. Ela só exige compromisso. Ela só exige compromisso de você, não é com o teu perfil, não é com o teu seguidor, é com a tua qualidade de vida. Porque o que eu falo aqui sobre produção de conteúdo não é pra você fazer um post bonito. Porque se fosse assim, eu tava dando aula de Canva, por exemplo. A questão não é só fazer um post bonito, não é só ter harmonia no feed. Isso é importante, é legal, mas não é o que mais importa. Porque tem gente como eu que não tem um design perfeito e consegue chamar a atenção das pessoas. E consegue não só chamar atenção, porque chamar atenção a gente pode chamar de várias formas, mas criar conexão com a autoridade. Fazer as pessoas desejarem uma consulta comigo.
E é isso que eu quero mostrar para você também na Semana Consultório Lucrativo, que eu vou fazer do dia 16 ao dia 20 de agosto. Vai ser um evento fechado, tá? Não vai ser aberto aqui, disponível para todo mundo, porque eu realmente quero nesse evento só quem esteja interessado em saber como é que se produz esse conteúdo do jeito certo, em conseguir transformar os seguidores do teu Instagram em pacientes. E não só, a gente não vai falar só sobre conteúdo. O meu conteúdo ele é sempre um pouco mais denso, a gente vai conversar sobre consultório, você vai entender e eu vou te mostrar tudo que eu fiz para conseguir chegar no ponto de hoje não precisar mais produzir conteúdo para pacientes. Então, é isso. Se você quiser participar, é só, se você estiver no YouTube, clica aqui embaixo. Tem um link aí para você se inscrever. No Instagram vai estar lá na minha bio o link. É isso, deixa o teu gostei, deixa o teu like se esse conteúdo foi interessante para ti, que é a forma que eu tenho de saber se você chegou até o final, se você gostou do conteúdo. Deixa um comentário para mim que é importante. E é isso. Eu espero vocês na Semana Consultório Lucrativo e até o próximo vídeo.